Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Mais um Angu de Grilo no ar. Episódio 173. Tudo bem com você, Flavel? Tudo bem, eu tô morta, né? Eu tô bem, morta, mas o meu joelho tá em guerra comigo. Meu joelho direito. Se é alguém que não tá bem hoje, é o seu joelho, então, entendemos. Por que ela tá assim, minha gente? Porque ontem teve ensaio técnico da Beija-Flor e da Grande Rio, e ela desfilou nas duas escolas seguidas no ensaio técnico. Então, eu dei 16 aquilo, mil né? passos na noite de ontem. Quantos km? Quantos quilômetros? Pois isso? é, eu vou apurar isso aqui, mas foi coisa beça, viu? Eu estou procurando aqui no Google se eles têm essa conversão. Vamos ver. Calculadora de passos percorridos para 11 quilômetros e meio. Olha aí. Ela andou. Isso de até salto, meia-noite. Tá? De salto, que tu tava com um salto Porque enorme. depois da meia-noite ainda teve mais 700 metros. Deus me livre. Ou seja, 12 quilômetros. É isso. Olha só, nesse Angu de Grilo de hoje, queria lembrar de vocês do nosso Apoia-se. Nós já temos 105 maravilhosos apoiadores que já estão preparados para receber o nosso episódio especial comentando o resultado da apuração do carnaval. Então, vai lá, corre, o link tá aqui embaixo, apoia.se/Angu de Grilo. Mas tá tudo aqui embaixo, entra lá, a partir de R$10 por mês. Você apoia este podcast para nossa expansão aí nas redes sociais. E essa semana já sai o nosso primeiro corte em vídeo nas redes. Então, vem pro nosso Apoia-se para você fazer isso acontecer também com a gente. E vai ter grupo no Telegram, tá? Então vai ter grupo no Telegram do Apoia-se. Que aí vira e mexe, aconteceu alguma coisa, tem um comentáriozinho, um áudiozinho, uma fofoquinha, a gente vai, mandar um áudio lá no nosso grupo. E aí é só para apoiadores. Então vem, a partir de R$10 você contribui aqui com o nosso Angu de Grilo. Vamos para os nossos temas de hoje. A gente vai começar fazendo um apanhadão aí sobre o terremoto, voltar rapidamente no assunto do terremoto, que se revelou uma tragédia muito maior do que a gente imaginava ou já sabia na segunda-feira passada com aquelas primeiras informações. Vamos falar rapidamente da ida do Lula e a comitiva, né, da presidência lá para os Estados Unidos. No segundo bloco, vamos falar de carnaval. Temos o nosso convidado, jornalista Marrom, que a gente anunciou na semana passada, comentando como é que vai ser esse carnaval de Salvador, né, depois de 2 anos sem carnaval. E no último bloco, vamos falar de Rihanna, grávida de novo, no Super Bowl. E falar um pouco dessas mulheres, a Jacinda, outro dia, que renunciou na Nova Zelândia. Falar um pouco dessas mulheres que estão renunciando às expectativas do público, né? Usando de gancho aqui o episódio desta segunda-feira do podcast Estamos Bem, do meu querido Thiago e Bárbara, que quis trazer esse papo pro Angu também. Então, vamos que vamos. Bom, a gente falou semana passada, vamos voltar aqui de onde paramos. Eu tô com essa voz assim porque eu tirei meu siso, gente, na terça-feira passada e minha boca ainda está travada. Um fenômeno chamado trismo, que é comum depois de extração, que a boca não abre. Eu estou cuidando disso, mas por enquanto não consigo ainda abrir minha boca, então minha voz vai ficar meio esquisita, minha dicção. Onde é que paramos na história do terremoto? Na semana passada, quando a gente gravou o Angu de Grilo, ainda tinha a informação de 2.000 mortos apenas. Neste momento em que a gente está gravando agora, que também segunda-feira, meio-dia, já passaram de 33.000 mortos no terremoto. Na verdade, já passaram de 37.000 mortos, a última atualização de hoje de manhã. A ONU diz que as buscas podem estar chegando ao fim, porque daqui a pouco fica humanamente, né, impossível ter algum sobrevivente nos escombros. Ainda tem sobrevivente sendo encontrado. São 31.000 mortos, um pouco mais de 31.000 mortos na Turquia e quase 6.000 mortos na Síria. Então a busca por sobreviventes em breve chega ao fim. E aí depois seguirá
a busca por corpos, por desaparecidos. A lista de desaparecidos eu acho que nem tem ainda dimensão. E aí, enfim, os rescaldos, os entulhos, são 6.000 edificações que colapsaram, que ruíram nesse terremoto. Uma coisa, as imagens do Fantástico de ontem, né, são assim, estarrecedoras, horríveis, terríveis, tristíssimas. E nós falamos também na semana passada, fizemos uma reflexão ainda com as poucas informações que a gente tinha, né, meio que jogando aí pra gente ficar atento, sobre a omissão do Estado, sobre a falta de estrutura, sobre a falta de política pública de prevenção, né, desses desastres, das consequências de desastres naturais, de fenômenos naturais. A gente falou de racismo ambiental. E também naquele mesmo dia, na terça-feira? Na terça-feira. Na terça-feira, no dia que o Angu de Grilo foi ao ar, na semana passada, caiu uma chuva torrencial no Rio de Janeiro e deixou 6 pessoas mortas, essa chuva. Todo ano, a gente citou, né, semana passada, a tragédia de Petrópolis, a gente citou a tragédia de Teresópolis. No ano passado teve chuva forte também no Rio, e esse ano, de novo, uma chuva, começo de fevereiro, lembrando que o maior volume de chuva geralmente é em março, mas já agora no começo de fevereiro, uma chuva que deixou 6 pessoas mortas e a cidade inteira alagada, paralisada, enfim. O Angu de Grilo mais atual do que nunca. Mais de uma centena de sirenes acionadas, né, em comunidades por conta dessa ocupação, né, das encostas. Foi muito importante aquele alerta prévio do Angu na semana passada. Falei rapidamente aí da importância do nosso alerta, queria qualificar um pouco mais. Vamos até compartilhar um texto que a Daniela Creche, jornalista, escreveu, ela mora em Israel, e ela escreveu, e depois a Anitta Efraim também escreveu, até dedicou ao Angu de Grilo, quero agradecer, deixar um beijo para ela. Vamos compartilhar também exatamente essas reflexões. No caso do texto da Daniela, ela chama atenção para métodos, né, de construção que foram desenvolvidos justamente para prevenir, né, ou para preparar Israel para terremotos, para reduzir o impacto de terremotos, e o quanto essa tecnologia ela não está disponível ou está menos disponível para áreas periféricas. Então é aquilo que a gente mencionou na semana passada, sobre o racismo ambiental, sobre o conceito de mortes evitáveis, né, que a partir dos mecanismos de prevenção você alcança essa ideia de preservação, de valorização das vidas, e dessa assimetria, que ela existe tanto em relação a países ricos e países pobres, mas dentro de determinados países também é desigual. Há notícias, no caso da Turquia, de que o Erdogan ele afrouxou fiscalização, regras, né, de regulação de construção. Aliás, ele vem sendo muito criticado, e esse vai ser um ano de eleição na Turquia. Acho importante trazer também essa dimensão da política. Ele chegou a admitir que realmente, no primeiro momento, a resposta, né, a tragédia que está acontecendo lá foi insuficiente, mas obviamente é um autocrata. Espera-se que ele perca popularidade, né, em relação ao processo eleitoral, em razão do que está acontecendo, do que aconteceu lá, desse desastre, mas, obviamente, que um autocrata lança a mão de outros artifícios que não envolvem respeitar resultado de urnas. Então, vamos ficar de olho, né, em como isso vai se apresentar no processo eleitoral na Turquia. E tenho também uma impressão em relação a essa questão da desigualdade ou até do racismo, que a região mais afetada pelos terremotos foi a dos curdos, que tem uma tensão étnica, né? E por isso também a assistência não estaria chegando com a mesma intensidade. A Síria é uma situação ainda mais complexa, porque é um país que já vinha devastado, né, do ponto de vista das construções, da infraestrutura, em razão do conflito que lá se desenrola há muito tempo, em que pese o Bashar al-Assad ter confirmado sua liderança, né, sua autoridade. Não houve deposição do governo. Então, é uma situação muito dramática, com muitas histórias pessoais, familiares, muito, muito tristes, né, com imagens muito sofridas de o pai segurando a mão da
da filha morta sob os escombros, bebês que nasceram, que são milagres, né? Uma bebê que foi encontrada com cordão umbilical, a mãe morreu, mas essa bebê nasceu naquela tragédia e foi resgatada com vida, mas não tem ninguém da família. Então, assim, são tragédias que poderiam ser menores, né? Houvesse a preparação, como a gente já mencionou, e com cargas de sofrimento familiar, individual, muito, muito fortes. É realmente muito duro de acompanhar. E o mesmo dá para falar aqui do Rio de Janeiro, né? Houve 6 mortes, claro que não foi uma tragédia comparável ao que aconteceu mais de uma década atrás na região serrana, ou no ano passado, em Petrópolis, a gente falou longamente sobre isso, mais de 200 mortos, 233 pessoas mortas, mas fica sempre essa sensação de que não se fez o suficiente para preservar vidas. E esse é um período que inaugura, né, épocas de chuva, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. A Bahia ainda está se recuperando, né, da tragédia 2021, né, 2021 para 2022. O sul da Bahia foi devastado também por inundações em decorrência de chuvas. Então, o Brasil precisa efetivamente se preparar para isso. Que mais que eu queria falar? Vamos anexar também uma reportagem do Jornal Nacional falando da tecnologia envolvida para a proteção contra terremotos do edifício mais alto do mundo, em Taiwan. Acho que chama Taiwan 101. Eu não sei se fala One ou One, eu não sei exatamente como é que se pronuncia em inglês, mas ele tem uma tecnologia que é vou falar assim grosseiramente, uma bola de ferro muito pesada, de 750 toneladas, eu acho, no alto, em que, quando tem tremor, ela se move na direção contrária para onde o prédio está indo para reequilibrá-lo. Então, isso é só para comprovar que quando tem interesse, dinheiro, né, há tecnologias, há recursos. Por isso que as pessoas que sofrem, que morrem, são sempre as mesmas, quase sempre as que estão em situação de algum nível de vulnerabilidade social. É isso, gente. Só mais uma atualização e desdobramentos desse assunto que a gente já tinha tratado na semana passada. E aí queria passar para a ida do Lula aos Estados Unidos. Foi um encontro que o Lula deu uma entrevista, né, para a correspondente da TV Globo, Raquel Crahenbull. Ótima, maravilhosa. Não, ela é excepcional. E na entrevista ele diz que a intenção da viagem foi restabelecer um diálogo com os Estados Unidos. Porque a gente sabe, né, que o Biden e o Bolsonaro eram, não sei se podemos dizer inimigos, mas não se davam, né, porque o Bolsonaro era capacho do Trump. Continua sendo. Então, depois que o Trump saiu, o Bolsonaro, inclusive, demorou, nem sei se chegou a reconhecer a vitória do Biden, né? Teve tudo aquele tensionamento, né? Aquela cena ridícula que ele não queria reconhecer por causa do Trump, não sei o que lá. Bom, então, o Lula até falou, fazia anos que o Brasil não dialogava, de fato, com os Estados Unidos, né? Não tinha conversas sobre acordo econômico, não tinha conversa sobre parceria. Era assim, os únicos trocas que teve, que não vou nem dizer que era uma conversa, as últimas, né? Foi o Biden, o Congresso americano, falando que se Bolsonaro tivesse qualquer medida autoritária a partir do resultado das eleições, ia romper com todo tipo de acordo com o Brasil. Então, assim, o clima não era nem um pouco ameno. Então, o Lula foi lá para, né, reestabelecer essa relação entre as duas potências, né, das Américas, Brasil e Estados Unidos, inegável, não dá para dizer que não são as duas maiores. E nessa viagem, eu acho que a coisa assim que eu ressaltaria como a mais importante dessa conversa foi a intenção do Biden também que os Estados Unidos participem do Fundo Amazônia, que é aquele fundo que a gente já falou aqui, que quando começou a história das queimadas na Amazônia, vários países resolveram parar de botar dinheiro no fundo, na Amazônia e no Pantanal, né? Como uma sanção, de certa forma, ao governo Bolsonaro. É um fundo que tem Noruega participa, vários países da Europa, União Europeia participam, que é um fundo que injeta dinheiro para a proteção da Amazônia. E aí a intenção do
Biden manifestou a intenção dos Estados Unidos de contribuir para o Fundo Amazônia, o que eu acho que é um mega destaque desse encontro, especialmente a partir do que a gente tem falado nas últimas semanas sobre a crise Yanomami, que segue, né, no sentido de os garimpeiros ainda estão tentando fugir, vários foram presos, ainda tem esse desenrolar, vários equipamentos do garimpo já foram queimados, né, destruídos na última semana. Então, as ofensivas do Exército do Estado para a proteção do território estão acontecendo. Acho que eu ressaltaria esse ponto. E o Lula também falou com Biden sobre a guerra na Ucrânia, de uma intenção de criar um grupo como se fosse um G20 pela paz, como ele descreveu, criar algum instrumento político de países que não estão participando de nenhuma atividade, não estão participando da guerra, para tentar mediar e conversar sobre isso. Guerra essa que completou 1 ano, gente. A guerra da Ucrânia e da Rússia vai completar 1 ano agora, dia 24 ou 25 de fevereiro. Mas enfim, pronto, 1 ano, ela não vai acabar. Que vem, 1 ano. Vocês lembram disso? Que quando teve a primeira bomba, a expectativa é que durasse 48 horas. Que fosse uma coisa do tipo, é um alerta, um cala-boca. Eu me lembro disso, 48 horas. Ih, passou das 48 horas. 72. 72 horas. Só mais 72 horas. Só mais 72 horas. E nisso, a guerra tem 1 ano já. Dessa tragédia. Então, também foi uma coisa que foi... Acho que as 2 coisas principais que foram debatidas, ou pelo menos divulgadas desse encontro, dessa conversa entre eles, foi isso. Algo a acrescentar, Flávia? Eu quero depois falar também da Aniele uma coisa. Pois é, eu até ia lembrar isso, né? Que a ministra Aniele Franco acompanhou o presidente Lula e a primeira-dama Janja na viagem aos Estados Unidos, e foi importante, porque há a intenção de cooperação na criação do museu, né? O Museu da Escravidão, o Museu de História, Cultura, Arte Afro-Brasileira. É um projeto antigo, né? Desde que o Cais do Valongo foi declarado Patrimônio Mundial. O Rio de Janeiro, né, e o Brasil devem intervenções e a própria construção desse museu. Isso ficou absolutamente interditado no governo Crivella, salvo a iniciativa da então secretária Nilcemar Nogueira, secretária de Cultura, que conseguiu instituir o MUCAB, né, o Museu de História Afro-Brasileira, que fica ali onde era o Centro José Bonifácio, mas esse não é o museu do Cais do Valongo, com o qual o Brasil e o Rio de Janeiro assumiram compromissos com a Unesco, com o sistema ONU. Esse museu funcionaria no galpão da Gamboa, que abrigava a Ação da Cidadania. A Ação da Cidadania deixou o prédio, transferiu sua sede, que aquele galpão fica exatamente em frente ao Cais do Valongo, e foi projetado pelos irmãos Rebouças. Então tem um significado simbólico também importante para esse museu ser instalado ali no galpão da Gamboa. O projeto não avançou e a gente espera que agora, com esse empenho do Ministério da Igualdade Racial, com o anúncio que a Luiz Mercadante, ao assumir a presidência do BNDES, fez, de que o BNDES financiaria a implantação do museu, e esse próprio diálogo com os museus americanos, e ela visitou com a Janja, né, Isabela? Pois é, eu ia falar isso. O Museu de Cultura e História Afro-Americana, que fica em Washington, que eu comentei aqui, que eu fui pela 2ª vez em novembro passado, quando eu fui para Washington, e é assim... Gente, aquilo ali é uma experiência. Toda vez que você vai 2 dias, 3 dias seguidos e não consegue dar conta de ver tudo. É incrível. Dessa última vez a gente foi 2 dias seguidos e é excepcional, assim. É inacreditável. É um museu que vai faz uma linha do tempo desde o começo do tráfico negreiro nos Estados Unidos até a posse do Obama. Não, até a posse do Obama não, até o Black Lives Matter. Então, vem até essas últimas manifestações, não do George Floyd, mas do Mike Brown. Eu acho que é ali 2014, talvez.
E depois tem mais 2 andares, que um é só sobre os afro-americanos nos esportes e na música. Então, todos os atletas, a história da música, os músicos negros e tal. E uma outra galeria que fala de comida, de outros destaques, enfim, todas as profissões. Eles falam do... Como é o nome disso? Como se fosse das confrarias negras, das como é que Irmandades. Irmandades, isso. Das irmandades negras. Então, nas faculdades, nas escolas, nas profissões, nas comunidades. Então, tem um andar que é só para falar dessas irmandades negras e outro que fala dos esportes e da música. Então, assim, são 5 andares. É uma coisa inacreditável, impressionante. E eu fiquei super feliz de ver a Aniele lá, porque é um absurdo a gente não ter um museu dessa magnitude assim, no Brasil, com tanto de material, de história, de coisa que a gente tem para falar sobre, não só sobre o período da escravidão, tá, gente? Mas, assim, de ícones, personalidades, pessoas incríveis da música negra, esportistas negros, que a gente não falta cultura negra para celebrar também. Então, fiquei super feliz de ver a Aniele lá e era isso que eu queria falar. O Brasil é o país do Pelé, né, gente? Do Pelé, da Elza Soares, sei lá, sabe assim, mas tem tanta gente, Chiquinha Gonzaga. Pensar em esporte. Vamos ouvir Querino. Pelo amor de Deus, vamos ouvir, né? Maria Filipa, os irmãos Rebouças, Luiz Gama, Machado de Assis. Preto, né, é sinônimo de altíssima qualidade. Das escolas de samba, enfim, da religiosidade, da gastronomia, da resistência, né? Isabela mencionou as irmandades. Aqui no Brasil também elas se multiplicaram, inclusive embriões de caixas de previdência, né? Isso está documentado, isso não é uma hipótese, não, isso é documentado, tem livros escritos sobre esse papel. Então, de auxílio financeiro, previdenciário, de assistência, de luta por direitos, porque havia, na verdade, embriões, algumas irmandades tinham muita correlação com a religiosidade, mas em boa parte delas, ou a maior parte delas, era um ajuntamento de profissionais, já em boa parte dos casos libertos, obviamente, que se apoiavam. Então são, digamos assim, arremedos de sindicatos, né? E, enfim, tem uma história inteira para ser contada e é importante realmente que Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Cultura, BNDES, seja o que for, para financiar, o IFAM, né, Instituto do Patrimônio, e a academia. Milton Guran é um antropólogo brasileiro que talvez seja o mais... Ele não é negro, mas ele é o grande pesquisador, né, ou um dos, mas assim, uma referência muito, muito forte no sítio arqueológico e nesse projeto de fazer do Cais do Valongo patrimônio mundial. Dessas pessoas serem ouvidas e a gente ter, o Brasil tem tudo para ter o mais importante museu da escravidão ou da arte, da cultura, da história, das tradições afro-brasileiras a partir do Cais do Valongo no Rio de Janeiro, que foi o principal porto de chegada de africanos escravizados. Inclusive, a gente tem o Instituto Pretos Novos, né, que é o sítio arqueológico, né, descoberto do cemitério dos Pretos Novos, que tem, inclusive, um esqueleto intacto, né, de uma africana. Então, assim, é como se fosse assim, o elo perdido está aqui, sabe? E aí, a gente está falando de memória, né, de reparação histórica, de valorização da memória, de novas narrativas da nossa história afro-brasileira, mas a gente também está falando de uma coisa chamada turismo de memória, que o Brasil explora bem pouco em comparação a outros países, né? As pessoas vão ao Egito, né? As pessoas vão à Muralha da China, as pessoas vão a Israel, né? Ao Muro das Lamentações, as pessoas vão a Machu Picchu. É isso, é comparável a essas maravilhas, né? Maravilhas talvez não seja um nome mais apropriado, mas é comparável à relevância histórica, ancestral, tradicional, global desses sítios arqueológicos que eu mencionei. O Coliseu, a Grécia, né?
todos esses monumentos que são sítios arqueológicos históricos muito valorizados em vários países e que o Brasil tem uma enorme dificuldade em valorizar. E o caso do Valongo, eu até me emociono porque o projeto foi soterrar. Em primeiro lugar, ele foi soterrado por um calçamento que foi aplicado sobre aquele cais por onde desembarcavam os africanos que seriam escravizados para a chegada da imperatriz, da então noiva, né, do imperador Dom Pedro I, do príncipe, né, e depois pela modernização do centro do Rio, né, a partir ali do Bota Abaixo, desde Pereira Passos. E o Cais do Valongo reaparece a partir das intervenções urbanas para a criação do Porto Maravilha, dessa região mais moderna, né? Dessa modernização a reboque ali dos grandes eventos. E é isso, você consegue soterrar a história por algum tempo, mas não por todo o tempo. Então, esse patrimônio emergiu do processo de modernização e ele precisa ser valorizado à altura. Deixa só, Isabela, eu confirmar aqui só os nomes para eu não cometer nenhum erro histórico, porque eu falei tudo de cabeça. Você sabe tudo, querida. Eu estou aqui no site do sítio arqueológico, né? Era o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil e nas Américas. Então, percebe o valor para o turismo de memória, para o turismo histórico. O Brasil recebeu perto de 4 milhões de africanos escravizados em 3 séculos de duração, tem números que são até maiores, e cerca de 1 milhão, estima-se que 1 milhão de africanos escravizados passaram pelo Cais do Valongo em 40 anos, o que o tornou o maior porto receptor de escravos do mundo, de escravizados do mundo. É isso, somos patrimônio mundial, né, desde 2017. Ele foi revelado em 2011, durante as obras do Porto Maravilha. São 5 milhões de metros quadrados. O cais foi construído em 1811 pela Intendência Geral da Corte do Rio. E, agora eu queria ver aqui, o cais da Imperatriz. Foi em 1843 que o cais foi remodelado, primeiro processo, né, de soterramento, para receber a princesa Teresa Cristina, então noiva do imperador Dom Pedro II. Aí ele passou a se chamar Cais da Imperatriz. Veja, é tão emblemático, né, o processo de higienização. E aí depois, a partir das reformas do início do século, foi aterrado em 1911. E aí, em 2011, com a modernização, ele reaparece. Então, é muito impressionante, gente. O Instituto Pretos Novos também tem uma história assemelhada. Dona Mercedes, uma mulher espanhola que comprou esse sobrado, ia fazer uma intervenção, uma obra, e encontrou ossadas. E aí se descobriu que ali era a localização do cemitério dos Pretos Novos, onde eram enterrados, compactados, os africanos que chegavam, que não resistiam à travessia atlântica. É a nossa história, né? E por isso a gente precisa desse museu. Então vou fechar o capítulo museu para falar da viagem, da importância geopolítica, né, dessa viagem, desse encontro de Lula com Biden. Os 2 mais importantes países das Américas, né, chefes de governo dos 2 mais importantes países das Américas, se encontrando após 2 processos de golpes, né, de tentativas de ataques sistemáticos à democracia. Eu acho que o grande sentido, embora tenha emergido do encontro de Lula com Biden, compromissos na área de transição climática, né, de enfrentamento à emergência climática, aproximação no sentido de revalorizar os organismos, né, multilaterais e esses arranjos, né, de países, em particular o G20, apesar de ter se falado, né, do aporte dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia, o que é um sentido super importante, eu acho que o grande significado dessa viagem foi essa declaração conjunta desses 2 chefes de Estado em relação à defesa da democracia, né? Biden, que enfrentou e enfrenta, né, a extrema-direita liderada por Donald Trump, os Estados Unidos que viveram, né, o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021,
2021, pouco antes da posse do Biden, e o Brasil, que pouco mais de um mês atrás, sofreu a tentativa também de golpe por bolsonaristas que atacaram, que destruíram parcialmente as sedes, né, dos 3 poderes da República: Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O Biden, já desde um primeiro momento do resultado da eleição, reconhecido pelas autoridades brasileiras, por Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tudo isso que vocês já sabem. Os Estados Unidos foi dos países que mais rapidamente reconheceram a vitória do Lula. E esse encontro dos dois, essa ida de Lula aos Estados Unidos e a vinda de Biden ao Brasil, quando acontecer, porque Lula convidou formalmente Joe Biden a visitar o Brasil, ela é um indicativo de um alinhamento, de uma aliança de enfrentamento ao extremismo da extrema-direita. Então tem um sentido político muito importante para os golpistas, em particular os golpistas daqui. E repara que o ex-presidente brasileiro está nos Estados Unidos, né? E certamente viu e tem consciência da importância dessa aproximação, desse alinhamento e dessa defesa intransigente da democracia, como deve ser. Aliás, na semana passada teve um encontro do Lula e da Janja também com os influenciadores, né? Jovens influenciadores e artistas. Teve um bochicho em redes sociais por quem não foi convidado e tal, mas houve discursos importantes ali na direção de esses formadores de opinião, né, que são os influenciadores, se empenharem num discurso e numa atuação didática e persistente de defesa da democracia, de enfrentamento às fake news. Era isso. Coisa que a gente já faz no Ângulo de Grilo aqui há 3 anos, né? O Lula não convidou a gente, não me convidou para ir lá encontrar com ele, tomar um café da tarde com ele. Mas eu estou aqui, tá, Lula? Você não precisa me pedir, não precisa tirar uma selfie comigo, mas eu tô aqui, tá? Defendendo a nossa democracia, fazendo campanha para você, não tem problema. Continuarei aqui. É isso, minha gente. Olha só. Vamos para o nosso próximo bloco, então. Vamos falar de carnaval. Carnaval de Salvador, especialmente com o marrom. Vamos que vamos. Então, a gente precisa falar de carnaval, né? Afinal de contas, começou. Começou a festa. Na semana passada a gente prometeu e tá aí cumpridíssimo a participação do nosso Osmar Marrom, que é o jornalista de folia da Bahia. Ele sabe rigorosamente tudo, está em todos os lugares, é um colunista do Correio da Bahia e da TV Bahia, também participa das transmissões do Carnaval baiano, é o cara que mais entende de folia, de cultura, né, na Bahia, e é meu amigo também, nosso amigo. Sempre que vou à Bahia, encontro Marrom, a gente tem almoços e encontros muito divertidos e amorosos, principalmente na casa da nossa também amiga Letícia Murrana, e ele gentilmente encontrou um espacinho para responder algumas perguntas do Angu de Grilo sobre essa volta do Carnaval da Bahia. E por que é importante? No ano passado, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo arremedo de carnaval, né? Porque foi um desfile das escolas de samba no mês de abril, no feriado de 21 de abril de Tiradentes. Vocês lembram disso? Depois de 2 anos sem o Carnaval de fevereiro, em razão da pandemia. Mas em Salvador, em Recife, em Belo Horizonte, não teve Carnaval, né? O último foi 2020, pré-pandemia, fevereiro de 2020. Então, há muita expectativa em relação ao que será essa volta do Carnaval. Seja por quem estava morrendo de saudade da folia, seja por quem depende dela para geração de trabalho, de renda, seja para a economia dos próprios municípios, estados, localidades. E na Bahia, a gente teve lá para o dia de Iemanjá, já tinha um clima total, os ensaios bombando, né, dos blocos, uma preparação, uma euforia grande, camarotes sendo montados. Esse fim de semana já teve o Folia e o Furdunço. Domingo foi dia de Furdunço, que terminou com Baiana System. Vocês devem estar... Alguém deve ter esbarrado nas imagens impressionantes da massa acompanhando o fechamento do Furdunço, que é esse domingo anterior ao Carnaval.
e uma Bahia muito animada. Daí, a gente perguntou para o nosso queridíssimo Marrom qual era a expectativa, né, de retomada, né, do Carnaval de Salvador depois desses 2 anos sem Carnaval. O governo do estado está promovendo também em 60 cidades, fora o Carnaval da capital, 60 cidades da Bahia vão ter carnavais, né, festas organizadas ali pelo governo do estado, e o Marrom nos falou dessa expectativa desses 2 anos. Ele confessa até uma certa apreensão por exageros. Será? Vamos ouvir o Marrom. Olha, eu costumo dizer que esse carnaval de 2023 tem tudo para ser um carnaval apoteótico. Até porque, né, são 2 anos que não se brinca carnaval devido à pandemia. Por isso, e outros acontecimentos, os 100 anos aqui, no caso do do Osmar, né, que é um dos criadores do trio elétrico ao lado de Dodô. Isso é muito importante. Os 100 anos da matriarca do Ilê, Mãe Hilda de Tolu. Então, tudo isso e mais outras comemorações, outras datas marcantes, tem tudo para que o carnaval seja realmente brilhante. E há também a grande expectativa por parte do Folião, né, que está muito animado, está muito eufórico. E, por outro lado, tanta euforia, isso também me causa uma preocupação, porque do mesmo jeito que há toda essa euforia, toda essa expectativa, talvez as pessoas se excedam um pouco, que é normal. No carnaval as pessoas ficam mais alegres, mais dispostas. Mas como são 2 anos parados, então isso pode criar uma expectativa muito grande e as pessoas se excederem assim a mais. Tirando isso à parte, o carnaval, né, vai continuar sendo aquela festa que o baiano, principalmente aqui, eu falo aqui em Salvador, gosta, tem uma oportunidade de extravasar, tem opções, né? Por exemplo, nós temos um carnaval onde você tem todo tipo de música, desde do arrocha, o sertanejo, o axé, que é a grande base, e o samba, né, que é a noite do samba, a quinta-feira dedicada ao samba no Campo Grande, é muito boa. Então isso vai ser, juntando essas datas históricas que eu falei, vai ser muito importante. Eu acho que nós vamos ter um carnaval marcante, um carnaval que vai ficar na história. E Salvador, mais uma vez, eu acho que tem tudo para mostrar ao mundo que sabe fazer um carnaval bonito, que a Axé Beauty, todo mundo fala que tem decadência, essas coisas todas, na verdade, ela continua forte, porque quando se fala de carnaval, não existe música a não ser a Axé Music. Olha, dentro disso que o Marrom falou, dos exageros, né, um certo receio do que vai acontecer, dos excessos a serem cometidos. Ontem, minha filha, eu fui impactada por um post, eu não sei se você viu, da Prefeitura de Salvador. Você viu esse post? Não sei, acho que não. Um post da prefeitura, que eu falei, gente, isso não foi a prefeitura que postou isso, mas pasme, foi sim a Prefeitura de Salvador que fez esse post, que é um post são vários cards, que é um guia para não ser um turista babaca, nem uma pessoa xenofóbica. Juro por Deus, isso está no Instagram oficial da Prefeitura de Salvador. Eles botaram um turista babaca. Mas eu acho importantíssimo isso, porque é um guia mesmo, assim, de várias imagens, vários cardzinhos, instruindo a pessoa que está indo ali para passar o carnaval em Salvador, né, depois desse ato de 2 anos, como transitar pela cidade de forma respeitosa com a cidade, com os soteropolitanos, com os baianos, com os moradores, né? Como agir de forma respeitosa com a cidade e com as pessoas. Então, começa falando para as pessoas serem educadas, agradecer, né, os serviços que são prestados, serem cordiais. Não precisa entender tudo que passa ali, então tem que respeitar. E aí tem uma frase que eu amo, que é: seja bem-vindo, sinta-se em casa, mas lembre que não está. Então, vá devagar. Então, não menosprezar também fale, não menosprezar o costume alheio. Pode ser que uma coisa não tenha valor para você, mas tem muito valor, é um grande patrimônio cultural do povo baiano. Então, não incentivar nenhum tipo de preconceito, nem estereótipos pejorativos. Não é não, né? Também fala isso, que a cidade, né, a capital, Salvador, tem muitos desafios também no dia a dia, né? Então, de uma grande cidade, mas as importâncias históricas, culturais, são os grandes destaques da cidade. Então, valorizar o que a cidade também, enfim, tem de bom, olhar para esse lado. Eu achei ótimo a Prefeitura de Salvador fazer esse guia. Óbvio que, enfim, de certa forma, são coisas genéricas, mas eu acho que deixa um aviso, como a gente falou aqui outro dia também sobre o dia de Iemanjá, né? A gente falou aqui sobre isso,
chega devagar, porque agora virou uma grande romaria dos sudestinos, especialmente, para ir lá fazer close. Óbvio que carnaval não é necessariamente uma festa religiosa, né, como é o dia de Iemanjá. Mas isso não quer dizer que seja tudo um bunda lelê, uma farra, faz o que quiser, age do jeito que quiser. Então é uma cidade que tem as suas tradições, tem os seus cortejos, tem os seus blocos, tem os seus trios, tem os seus circuitos que devem ser respeitados. As cidades, os moradores, os trabalhadores, todo mundo ali que está fazendo a festa acontecer. Então adorei esse post da prefeitura. Então não é só o Marrom que está com medo dos excessos aí desse hiato do carnaval. A prefeitura de Salvador também está ligada nisso. E você que está indo não só para o carnaval de Salvador, mas para outras festas, né? Carnaval aqui do Rio, Carnaval de Olinda, que também volta com tudo esse ano. Todas as festas que vão acontecer ao redor, né, nas cidades do Brasil. De São Paulo, devagar, que tem um carnaval, né, de rua gigante também. Que cresceu muito também nos últimos anos, né? O carnaval de rua de São Paulo. Então, chega devagar, gente. Vai ter carnaval ano que vem. Tem ressaca de carnaval, ainda tem muita coisa pra gente aproveitar, não precisa dar tudo de si num ano só. Calma que ano que vem tem mais. Não, nem ser abusivo, desrespeitoso, é isso mesmo. Essa necessidade, né, da cordialidade, do respeito, da educação, ela não se dissipou com a ausência de carnaval, no caso do Rio, de carnaval de rua nos 2 últimos anos. E acho importante também esse recado. E esses cards deveriam ser feitos pela Prefeitura do Rio também, pela RioTu, porque tem muito equívoco, né? Tem muito desconhecimento, tem muito desrespeito em relação ao carnaval das escolas de samba, né? As pessoas que acham que aquilo ali é um oba-oba, uhul! Vamos lá, vamos para a concentração, me arruma uma fantasia aí. Então, quer participar desse carnaval, todo mundo é bem-vindo, porque o carnaval é uma festa essencialmente democrática. Mas tem que lembrar que o desfile das escolas de samba é também uma competição e envolve o trabalho de muita gente por muito tempo. Então, o mínimo que você pode fazer ao querer participar disso é decorar o samba, para começar. E não dar vexame, né? Não achar que você é a porta-bandeira ou o elemento principal da comissão de frente e sair dando showzinho em plena Sapucaí, saindo de camarote para invadir pista. Isso é totalmente de quinta. Ódio. Não é razoável. Decore o não samba e não atrapalhe. Exatamente. Para começo de conversa. Vamos lá no miudinho, que é bonito. E aí temos um segundo áudio do Marrom, em que perguntamos se está com muito turista, qual é a expectativa, né, de quantidade de gente, se muita coisa nesse período, né, que a gente ficou sem carnaval, tudo mudou, né, na economia, na política. Margareth, que é um dos ícones, uma das maiores cantoras do Brasil, mas icônica no seu bloco, no seu trio que ela puxa no Carnaval de Salvador, agora é ministra, né, gente? Agora é ministra. E aí, como é que fica o trio de Margareth? Então perguntamos para o Marrom como é que está a cidade, se a cidade já está cheia, qual é a expectativa e qual vai ser da vida de Margareth nesse carnaval. A cidade está abarrotada de turista. Eu acho que há muito tempo eu não vejo Salvador com tanta gente assim, gente do Brasil inteiro. Você vê um termômetro disso nos ensaios, nas festas que aconteceram no carnaval. Toda lotada, toda cheia, muita gente. E as pessoas, assim, como eu já tinha falado, naquela ansiedade com vontade. E Salvador realmente está vivendo um bom momento, né? De turismo. A cidade está muito bonita, o verão, que o sol tem. Salvador tem uma luz especial. Então tem muita gente. Claro, juntando com os baianos que ficam em Salvador, tem muito baiano também que não gosta, viaja para o interior, sai, não gosta da folia. E a importância de nossa querida Margareth Menezes é fundamental, porque ela, né, que é fundadora do Grande Bloco de Mascarada, né, que esse ano ela vai passar o bastão para Larissa Luz, já que ela, como ministra, tem várias também atividades. Inclusive, Margareth vai passar um período no Carnaval de Salvador, mas que ela vai viajar, vai para o Rio, para São Paulo, para Belo Horizonte, para Recife, onde existem outros carnavais, uma forma de prestigiar, de mostrar e marcar que a cultura, o Ministério da Cultura está forte, apoiando as iniciativas populares, e o carnaval não deixa de ser uma grande festa, um grande encontro. Então eu acho que o carnaval aqui de Salvador, o carnaval baiano em geral, vai ser muito bom e vai impulsionar a economia, né? Você vê, os hotéis estão quase todos lotados, muita gente alugando apartamento, né?
muita gente alugando casa. Pela perspectiva, né? Muita gente animada, né? Os vendedores ambulantes, Baía do Acarajé, vendedor de espetinho, aquele pessoal do isopor. Então, há uma expectativa muito boa de aquecer a economia, que é tradicional, né? Nessas grandes festas, a economia é sempre aquecida. Então é isso, vamos ter Larissa Luz, né, no lugar de Margarete Menezes. Eu tive com a ministra e cantora, tive a honra, porque eu visitei o Mercado Iaô durante a viagem a Salvador. A Isabela perdeu, porque estava voltando para o Rio no mesmo dia, mas um show incrível. Tinha ganhadeiras de Itapuã, Daniela Mercury e Margarete Menezes juntas no palco. Nossa, que fiquei recalcada. E lua cheia na Ribeira. Então, assim, ainda arrematei tomando um sorvete na sorveteria Ribeira. Ai, que ódio. Qual sabor você tomou, tu lembra? Cajá. Dizem que o de água de coco, não é um de água de coco, gente? Cadê os de baianos? Dizem que é babado. O Niltinho, que estava comigo, tomou de coco e coco queimado, que é maravilhoso. E tem um também que é nata com goiaba, que é uma espécie de Romeu e Julieta em forma de sorvete. É uma coisa louca, gente. É muito maravilhoso. Margarete, então, se apresentou como convidada, né? Porque ela se afastou das atividades de gestão lá da Fábrica de Cultura por conta do Ministério, mas é uma potência e vai rodar o Brasil, né, no Carnaval, por essa volta aí do Ministério da Cultura. Mas cidade lotada, havia uma dúvida em relação a isso, ao Carnaval de Salvador, por conta do preço das passagens aéreas, né? Muita gente ficou impossibilitada, porque realmente foi uma inflação, nós bem sabemos, né? O que foi a ida para Iemanjá. Mas em que pese isso, lotação de hotéis, muita gente alugando, né, casa, quarto, se hospedando na casa de amigo, de parente, tá valendo tudo. E a cidade já estava lotada na semana passada quando eu saí de lá, e tá cada vez mais, e a gente vê pelo movimento. O Rio também tá muito bombado, né? Ontem eu fiquei acompanhando afora o ensaio técnico, né, das escolas, no sábado e no domingo. No domingo eu fui presencialmente, no sábado eu acompanhei, por causa da chuva acompanhei de casa, mas assim, muita gente. E no domingo 12, 6 da manhã, o Boitatá, eu vou te contar, viu? Galera, 6 da manhã, indo para bloco no domingo. Gente, e Deus o bloco lotado. E eu tenho a impressão de que era um final de Boitatá que cruzou a Presidente Vargas na direção da Praça da Bandeira, 8 e pouca da noite, quase 9 horas da noite de ontem, quando a gente estava entrando. Inclusive, foi uma confraternização super bonita, porque o bloco batia palma e pulava de lá, e os componentes da Beija-Flor batiam palma e pulavam de cá, do lado de cá, do canal do Mangue. Foi tão bonito assim, essa confraternização do bloco, já uma versão reduzida, com as escolas de samba. É muito legal. Além dos carnavais, o samba é que me faz subversivo, o beija-flor das multidões. Eu estou em caso de amor com a minha escola. Vou ter assim, a honra, o presente, que eu fiquei até quase desistir na hora. Eu não falei pro André, se ele ouviu o Angu de Grilo, ele vai saber agora. Eu fiquei muito nervosa com vir na frente de uma ala. Nunca tinha tido essa experiência. Mas, cara, quando começa a bater o tambor, sei lá, sabia? Acaba a vergonha, entra emoção, entra uma cara de pau, assim. E lá fui eu, puxando uma ala. Eu não vou dar spoiler, não, porque eu acho que vai ser uma emoção bem bonita do que significa essa ala que a gente vem. E a figura, já me emociona. E a figura que eu vou homenagear, que é uma figura muito importante para mim, semana que vem vocês vão entender, assim. Mas eu tô, assim, nossa, eu fiquei super emocionada. Foi muito legal o ensaio, o desfile, o encontro no final, o abraço que eu pude dar na Selminha, no André Rodrigues, carnavalesco, no Mauro Cordeiro, pesquisador. Foi tão bonito, tinha tantos amigos. A Beija-Flor chamou muitas lideranças intelectuais da Baixada Fluminense para caracterizar esse Baixada em ato de rebelião. Foi muito bonito, gente. E depois a Grande Rio também, uma alegria só. Quitandinha de Areia. Deixa eu falar do meu filho, porque a minha mãe estava desfilando, mas filho. Eu, Martin, Rafael e Aidan estávamos assistindo o ensaio técnico. A gente conseguiu ficar ali numa área de camarote, bem na grade da pista. Conseguimos uma cadeirinha pro Martin, então ele ficou em pé assistindo ali o ensaio técnico. E ele reconheceu a Selminha, ele viu a bandeira vindo, ele tinha Selminha! Aí daqui a pouco veio a bateria, ele ficou encantado com a bateria. Aí ele, tamborim!
Aí tinha a Laísa, viu a Laísa, que é a diretora de tamborim da bateria da Beija-Flor, que vem a ser também filha do Laíla, nosso grande mestre. Viu a Laísa viu a gente, deu tchauzinho pra ele. Aí ele viu o surdo, ele, mamãe, o que é isso? Aí eu, é o surdo, é o tambor. Foi vendo todos os instrumentos e aí viu lá no alto do carro de som, ainda estava longe, viu o Betinho. Aí ele, mamãe, o Betinho! Betinho é o músico que toca o cavaquinho da Beija-Flor. E o Martin, tem até no Instagram, quando a gente foi na quadra, o Betinho tocando o cavaquinho com o Martin. O Martin é fascinado no Betinho. E aí ele já reconhece o Betinho. E ele, mamãe, o Betinho! E a gente conseguiu fazer o Betinho enxergar o Martin ali. O Betinho deu tchau, assim, pra ele. Ele ficou super feliz. Hoje de manhã, ele, mamãe, o Betinho deu um sorriso assim pro Martin. Ele fez o sorriso. Ele foi lembrando, viu o tio Cássio, que depois o Cássio passou depois do desfile, passou voltando, né, pra ir embora, não sei, pra ver a Grande Rio. Parou, falou com a gente, aí viu o Martin, ele contou todo mundo que ele viu. Então, assim, foi maravilhoso. Viu a vovó desfilando, viu a vovó com um chapéu na cabeça, que ela tava com um adereço, né, na cabeça. Aí ele, a vovó tava com um chapéu. Então, assim, ele amou, ele se divertiu horrores. E no ensaio da Grande Rio, a gente acabou ficando pra Grande Rio, porque tava todo mundo animado. A gente tá 100% que Thunder também nessa temporada. Ficamos pra Grande Rio. E aí, no início da escola, passaram distribuindo pirulito, que eram os hereis distribuindo pirulito. E no carro que veio... No carro não, né? Um tripé ali que veio o Zeca Pagodinho, tinha umas pessoas jogando brinquedo pras crianças. Aí ele ganhou aquelas molas, sabe aquelas molas de antigamente? Uma bolinha. E aí eu já tava... Eu ganhei de presente do Zeca Pagodinho. E ele viu o Zeca, porque ele também já reconhece por causa do samba. E a gente estava num camarote, em frente ao camarote que é o Arpoador, né? Que é o camarote da Grande Rio, que fizeram uma estátua do Zeca Pagodinho. E aí eu mostrei a foto no celular da estátua, e o Martin olhou pra frente, viu a estátua e reconheceu. Ele ficou, Zeca Pagodinho, Zeca Pagodinho. E aí ele ganhou uma bolinha, ganhou a mola, e ele ficou, não, eu ganhei de presente do Zeca Pagodinho. Então, assim, foi maravilhoso. Ele se divertiu horrores. Foi incrível os ensaios. Caiu uma chuva foi muito lá uma legal. hora, mas foi maravilhoso, gente. E teve mandinga do Velho Engenho, porque esse negócio de herê distribuindo doce e frutas. Que eu, inclusive, peguei uma maçã e comi uma maçã. A fruta não chegou pra a caminho. gente. Eles estavam distribuindo banana, maçã. Então, assim, quitandinha de herê legal. Total, em peso. Foi muito legal, muito divertido. A bateria tá dando show. Mestre Fafá, que eu amo de paixão. Não acelerou, Nossa, né? Veio numa cadência... Aliás, eu preciso falar também da Beija-Flor cantando uma passada inteira do samba a capela, sem bateria. Não, pois é. Bom, eu vou falar, porque a gente já sabe que isso no dia do desfile não vai acontecer. Então, assim, quem viu no ensaio técnico viu, quem não viu não verá mais. Porque a Beija-Flor não faz, gente. A Beija-Flor não faz esse estilo no dia de desfile. Se fizer, a Beija-Flor mal faz paradinha no dia do desfile. Ela geralmente faz paradinha depois que já passou por todas as cabines, quando a escola já tá saindo, já quase na dispersão, faz as paradinhas. Porque passa geralmente o desfile inteiro sem tensão, sem criar esses pontos de tensão. Se a Beija-Flor fizer essa paradinha no dia do desfile, vocês estarão presenciando algo inédito, histórico, pela primeira vez na história desse país, a Beija-Flor fazer uma paradona dessa. Mas eu duvido, mas foi incrível. A escola já cantando a beça, a arquibancada cantando a beça. Então, assim, ensaio técnico é muito bom, gente. Quem não foi esse ano, vá no ano que vem, tá? Não perde, não. Vá no ano que vem. Que agora acabou, né? Mas assim, vá no ano que vem. Vamos puxar nosso próximo e último tema pra gente fechar? Então vamos que vamos, gente. Antes da gente passar pro nosso próximo tema, lembrando que semana que vem o Ângulo de Grilo, eu ainda não sei se vai sair na terça de noite ou na quarta de manhã, por conta dos desfiles. A gente quer comentar, né, um pouco dos desfiles. Os desfiles acabam na terça-feira de manhã, né, na madrugada de segunda para terça. Então, a gente vai gravar na terça e aí ou sobe na terça de noite ou sobe na quarta de manhã. Ainda não tenho certeza disso, mas informo vocês aí pelos nossos canais nas redes sociais. Mas lembrando que a gente vai comentar o resultado da apuração. A apuração acontece na quarta-feira de cinzas de tarde. A gente vai soltar um episódio exclusivo para apoiadores comentando o resultado do Carnaval do Rio. Então,
Se você quiser saber nossos comentários sobre o resultado do carnaval, assina o nosso apoia, esse link tá aqui embaixo. Só lembrando isso de novo. Bom, então vamos que vamos. Minha gente, é o seguinte, esse vai ser um bloquinho rápido final, mas eu não poderia deixar de falar da apresentação da Rihanna no Super Bowl. Ela, que estava, se eu não me engano, há quase 6 anos sem... O último álbum da Rihanna foi o Anti, que é do ano, eu vou te dizer aqui de que ano que ele é, de 2016, 28 de janeiro de 2016. Portanto, a mulher já está há 7 anos, não é? 2016, com 4,20, com 7 anos sem lançar um álbum. Essa foi o nosso último respiro que nós tivemos da Rihanna. Ela tá há bastante tempo também parada, né, sem fazer nenhum tipo de apresentação. Não por causa da pandemia, mas porque ela tem geralmente hiatos grandes entre os seus álbuns. Não é aquela artista que grava um álbum por ano. Não é mais, né? E aí, pandemia, e ela engravidou, né, do seu bebê, que nasceu em maio do ano passado. Anunciou em setembro do ano passado, no final de setembro, né, de 2022, anunciou que ela seria o halftime show do Super Bowl, que é um dos maiores eventos, se não o maior evento televisivo do mundo. Não só o Super Bowl, como o show do intervalo, né, que já teve nomes como Beyoncé, Lady Gaga já fez, Bruno Mars. Então, assim, é um grande espetáculo musical do ano. É esse show do meio do Super Bowl. A Rihanna anunciou que ela seria a atração da final do Super Bowl desse ano. E aí, a grande expectativa era: por que uma pessoa que não lança um álbum há 6 anos vai fazer um show de intervalo do maior espetáculo musical, né, da televisão do ano? Ninguém entendeu muito bem, tinha uma expectativa de que ela ia fazer o Super Bowl e aí lançar alguma música, lançar o álbum no Super Bowl, ou logo depois do Super Bowl. O que a Rihanna vai anunciar? O que vem aí? Queridos, o que veio aí é o segundo bebê, porque a mulher está grávida. Não sabemos de quantos meses, mas se eu posso dar um palpite aqui, eu diria que talvez de uns 4 para 5 meses. É o segundo bebê, então a barriga aparece antes. Ela tá com uma barriga que, se fosse a primeira gestação, eu chutaria uns 5, 6 meses, mas como é a segunda, eu vou chutar um pouco menos. Tudo indica, assim, que quando ela anunciou o Super Bowl, ela ainda não estava grávida, ou pelo menos não sabia que estava grávida, talvez, porque foi no final de setembro, isso daria tipo 5 meses até agora. Será que ela já tá com esse tempo de gestação todo? Então, que a intenção do Super Bowl não seria anunciar a gravidez, mas fato é que começou o bagulho, quando tirou o zoom ali da cara dela, já tava um barrigão e ela com a mão na barriga, grávida do segundo bebê. Engravidou super rápido, né, porque o filho dela nasceu em maio, não tem nenhum ano, e ela já tá com alguns meses de gravidez. E aí eu queria pegar esse gancho da Rihanna, pegar o gancho da Jacinda, a primeira-ministra da Nova Zelândia, que anunciou que ia, Jacinda Ardern, que anunciou que ia renunciar. Tem algumas semanas isso, foi 19 de janeiro. Ela anunciou que ela iria renunciar ao cargo depois de 5 anos e meio como primeira-ministra da Nova Zelândia, uma mulher que foi super elogiada na condução da pandemia, que tem imagens dela com a filha, né? Acho que já como primeira-ministra, com a filha ali em sessões, ou ainda como parlamentar, eu não me lembro, mas viralizou na época essas imagens, ela amamentando a filha, ou com a filha no meio de eventos de governo e tal. Mas uma líder mundial que foi extremamente elogiada, especialmente na condução da pandemia. Usar esses 2 ganchos, e o episódio de hoje do podcast Estamos Bem, que eu já citei aqui mais de uma vez, o episódio dessa segunda-feira é sobre renúncia, e usando de gancho essa história da Jacinda, voltando nesse assunto, mas eu quero conectar as duas coisas. Eu já vi, né, nessas poucas horas que tem do Super Bowl, várias pessoas falando da Rihanna de forma pejorativa, a gente estava esperando música, a gente estava esperando o álbum dela e o que ela entregou foi mais uma gravidez. Então agora que ela não vai fazer música nunca mais. A Rihanna já passou, já não é mais alguém da música, porque uma pessoa está 7 anos sem lançar um álbum, agora vai ter outro filho, então nunca mais vai fazer música, já passou, já tem outras divas que tomaram esse lugar dela. Então, muito pejorativamente, criticando, de certa forma, a decisão dela de ter pausado a carreira musical,
ter dado um hiato na carreira musical. Ela lançou, né, uma música pro Wakanda Forever, o último filme, uma música que tudo indica, que eu não sei nem se, acho que está indicada até ao Oscar de trilha sonora original, música original, uma coisa assim. Então ela lançou algumas coisas. Nesse meio tempo, saíram algumas coisas aí de música dela, mas nada, nenhum grande projeto. Mas criticando essa decisão de dar um hiato na carreira musical, criticando a decisão de ter um segundo filho, ao invés de parir um segundo filho, ao invés de parir um álbum de música. E eu queria conectar essas duas coisas, porque eu acho incrível que essas mulheres renunciaram, né, trazendo aí a palavra, a essas expectativas. Completamente. Porque a Jacinda, no discurso dela, ela não diz exatamente por que ela renuncia, mas ela fala que no último verão ela esperava encontrar um jeito de se preparar para pelo menos um outro ano ou um outro semestre, mas não conseguiu fazer isso, e aí por isso está anunciando que não só não vai disputar uma reeleição, mas que o prazo dela como primeira-ministra vai se concluir, o tempo dela como primeira-ministra vai se concluir no dia 7 de fevereiro. Então, nesse momento aqui, ela inclusive já nem é mais primeira-ministra. Mas aí ela fala que é muito difícil fazer esse trabalho, ela fala tudo que ela fez ao longo desse tempo no discurso dela, e ela termina falando que, então, para Nive, minha filha, a mamãe está muito animada para estar com você no seu primeiro dia de aula desse ano, e pro Clark, que é o marido dela, nós vamos finalmente nos casar. Então, de alguma forma, ela não fala, eu tive um burnout, eu não aguento mais, eu resolvi priorizar a minha vida privada, resolvi priorizar a minha família. Ela não fala nada disso. Mas o que essa mensagem dá a entender, que é uma mulher que entende que, foram 5 anos e meio de doação a esse cargo, durante uma pandemia que deve ter sido uma carga e um estresse que a gente não consegue nem dimensionar, né? Imagina você ser primeira-ministra, presidente, enfim, de um país nesse momento tão tenso que a gente passou, e que agora o meu objetivo é outro, o que eu preciso é outra coisa. Isso aqui já deu, eu já fiz o que eu pude fazer, eu já me dediquei o suficiente, eu já me entreguei 100% a esse cargo, agora eu vou me dedicar à minha filha, eu vou me dedicar ao meu marido. Ela fala que vai continuar servindo a Nova Zelândia, que ela vai ainda decidir com o partido dela qual o caminho que ela vai seguir, mas inclusive tem um trecho que ela fala isso. Mas acima disso, eu não tenho plano, não tem próximos passos. Tudo que eu sei é que qualquer coisa que eu faça, eu ainda vou tentar e arrumar jeitos para continuar trabalhando pela Nova Zelândia. Vou conversar com o meu partido para entender qual vai ser o meu papel para ajudar o Partido dos Trabalhadores, que eu considero a minha família, mas que nesse momento ela não tem rota, entendeu? Eu quero me retirar para pensar o que será feito depois. E a gente falou disso aqui já quando a gente falou da Naomi Osaka, que anunciou uma pausa na carreira, que uma revelação do tênis super jovem, uma mulher negra. A gente falou disso da Simone Biles lá atrás nas Olimpíadas, quando desistiu, né, de competir porque não estava bem psicologicamente. Eu acho que a Rihanna resolveu não só priorizar necessariamente a família, mas outras coisas, né? A Fenty Beauty, a linha de maquiagem dela, continua lançando um monte de produto, então ela resolveu focar em outra coisa. Nesse meio tempo, ela lançou a Fenty Skin, que é uma linha de produtos dermocosméticos para pele. Ela continua fazendo coleções, desfiles icônicos da marca dela, que é a Savage X Fenty de lingerie. Ela lançou uma marca de roupa de alta costura, que foi a Fenty, que até, enfim, fechou, né? Ela, enfim, voltou atrás, desistiu dessa marca de roupa, mas ela continua fazendo outras coisas, mas renunciou à música, de certa forma, por algum tempo, que foi a grande coisa que projetou ela no mundo, que foi a grande coisa que fez ela enriquecer, virar uma mulher poderosa e ter a possibilidade de criar essas outras coisas que no momento são a prioridade, né? A maquiagem, a lingerie, as outras empresas dela. Mas como ainda é difícil pra gente aceitar que mulheres negras, enfim, mas que é possível renunciar às expectativas do público sobre a gente profissionalmente para atender outras demandas, seja outras demandas profissionais ou seja outras demandas pessoais, emocionais, familiares. Então, acho importante voltar nisso, porque a gente está, enfim, né, em breve começando mais um ano. A gente já falou aqui, acho que isso está intimamente conectado com a palavra do ano, saúde, né, da Flávia Ol. Então, focar andando, nisso. Hein? Tá já indo, fui a gente. ginecologista, hoje fiz uma bateria de exames e já tenho agendado de exames laboratoriais e já tenho agendado os exames de imagem, queridos.
Então, viu, galera? O negócio tá acontecendo. Então, acho que também tá intimamente ligado com isso, assim, né? Então, agora que, no momento em que se cria mais expectativa da performance, da entrega profissional de uma mulher, essa mulher fala, desculpa, eu não preciso mais disso. Não é isso que vai me validar mais. Então, eu acho que é mais um exemplo que se une ali a Naomi Osaka, que se une a Simone Biles, Jacinda e Rihanna também se unem, de certa forma, a esse panteão de mulheres que eu admiro absurdamente, porque pegaram as expectativas dos outros, pegaram o que seria a realização de outras pessoas e falaram, muito obrigada, mas não. O que eu quero, o que eu preciso agora é outra coisa. E eu vou atender ao meu chamado, à minha demanda. E é extremamente difícil fazer isso, gente. É extremamente difícil fazer isso sendo pessoa física, meros mortais como nós. Especialmente também difícil fazer isso sendo figura pública, tendo algum tipo de poder, algum tipo de fama internacional, mundial. Mas é difícil. E são essas microdecisões que a gente toma todos os dias, a gente aqui, ser humano normal, né? Não somos essas pessoas, mas a gente aqui que é ser humano, é isso, é virar e falar assim, olha, gente, o meu horário de trabalho é X, porque depois do horário X, eu fico com meu filho. Depois do horário X, é o horário que eu tenho meu personal, e o meu personal eu não desmarco. Porque eu não vou trabalhar 12 horas seguidas, porque minha prioridade agora é outra. Então, todas essas são renúncias às expectativas para atender aos nossos próprios propósitos, que podem ser filho, pode ser saúde, pode ser caçarada, pode ser seja lá o que for, pode ser o horário da terapia que você não desmarca, mas assim, uma inspiração. Eu queria lembrar que antes da Rihanna, a Adele, né, viveu essa experiência também e foi super julgada, né? Ela falou, cara, não é mais sobre isso. E aí, eu só queria adicionar uma reflexão que eu particularmente sou muito frequentemente convocada ou obrigada a fazer, que é sobre ambição, sabe? Naturalizou-se, o capitalismo moldou gerações que estão obrigadas a ter ambição. E aí, qual é o limite da ambição, né? Qual é o limite da sua entrega à profissão que te remunera, na maior parte dos casos, bem, né? Tem muita gente que está sobrecarregado de trabalho e é mal remunerado, aí é o outro fenômeno, né? O avesso, que é a precarização, o abuso, a exploração indevida, absurda, inaceitável da mão de obra. A gente até pode voltar a falar disso. Nesse momento, por exemplo, há debate no Brasil em relação à situação dos entregadores, né, da uberização, em particular no caso dos entregadores, mas a gente vê isso também dos motoristas e em tantas outras áreas da precarização da mão de obra, que obriga poucos trabalhadores, pensando no estoque total de mão de obra disponível, a trabalharem demais e às vezes de uma remuneração não digna, né? O avesso do trabalho digno, enquanto há estoques ainda maiores de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade. Então, tem um desequilíbrio aí que é preciso ser tratado e ser alvo de reflexão e de política pública, em particular em sociedades que evoluíram muito tecnologicamente. A gente devia poder trabalhar menos, né? Se tem tanta tecnologia, como é que faz isso? Os empregos vão desaparecer. Então, como é que resolve isso? Aumenta a taxação das empresas intensivas em tecnologia e trabalha com renda básica, renda mínima universal. Esses são experimentos que já em países nórdicos, né? Acho que a Finlândia já tem experimentos nessa direção, a própria Islândia. Essa é uma forma, quer dizer, a gente evolui tecnologicamente e continua explorando demais alguns corpos em benefício de outros poucos. Mas esse é um outro debate. Sobre essa questão de você demarcar qual é o tamanho que o trabalho vai ter na sua vida, isso é absolutamente urgente, gente. A gente morre sem aviso prévio. Então, assim, o trabalho não pode ser a única coisa. O trabalho não pode ser a coisa mais importante. O trabalho não pode ser sinônimo da vida de indivíduos, mulheres e homens. E há uma expectativa corporativa, social, né, e muitas vezes familiar, que te obriga, que te empurra para mais trabalho, para mais ambição, para além das necessidades que se tem.
Então é importante você medir isso, o quanto eu estou entregando e o quanto eu preciso, o quanto eu desejo ou o quanto eu estou sendo obrigada a fazer essas escolhas. Então é muito bom ver essas jovens mulheres líderes, né? No caso da Jacinda, no caso da Rihanna, a própria Adélia já mencionei, que dão esse basta, que dão esse freio. Daqui a pouco eu volto. Ou não, porque atingiram um patamar de conforto ou de cansaço, né, ou de fadiga, que não justifica mais. Você acaba não tendo mais qualidade para entregar, porque a sua vida perdeu qualidade. Então, muito legal esse debate. É importante que, na medida do possível, todos nós façamos esses exercícios sobre prioridade, sobre até onde dá para ir com dignidade e sem violação, né? Sem a violência contra os nossos próprios corpos. E só acrescentando mais duas mulheres aqui, dois exemplos nessa lista, a Serena Williams, que anunciou não exatamente a sua aposentadoria, porque ela não consegue falar em aposentadoria, mas a sua pausa, o seu adeus às quadras. É óbvio, ela também chegou aos 40 anos de idade, né? Tem um limite aí do corpo num esporte de alto rendimento, mas ela que já tinha falado lá atrás, né, que se lamentava muito de ter perdido os primeiros passos da filha, porque, enfim, estava focada em se recuperar e voltar depois dessa pausa da gravidez e do pós-parto, então voltou muito intensamente ao trabalho e desabafou, falando que tinha perdido isso, que era uma coisa que não voltaria, e agora fala que a gente precisa saber a hora de parar, e ela não esticou a corda, né, para ter uma lesão, para começar a decadência por conta do físico que não acompanha mais, de começar a se machucar frequentemente e aí se aposentar. Não, ela se aposentou no auge, né, no topo, depois de ter conquistado tudo, depois de ser a maior da história. Ela sai de cena e a Viola Davis, naquela entrevista com a Oprah que a gente já citou aqui, que está na Netflix, ela fala que ela organizou para as gravações dela serem todas condensadas em 2 meses. Então ela praticamente se interna gravando no estúdio durante esse tempo para depois ela ter a possibilidade de fazer do resto do ano, do resto do tempo, estar presente com a família dela, de fazer outras coisas, de focar em outras coisas. Então, organizar mesmo qual vai ser o tamanho que o tamanho da disponibilidade que o trabalho vai exigir na sua vida para você ter outro tempo para fazer outras coisas. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Rebeca do Organizando com a Deusa, que agora não é mais essa arroba dela, eu vou deixar aqui embaixo no descritivo a arroba certinha, que eu aprendi com ela e já até falei com a minha mãe, que ela fala, ela fala isso num episódio do podcast Afrofuturo, da Morena Mariá, também vou deixar o link aqui embaixo, que ela fala, você se organiza para se sobrecarregar. Então se organiza o seu trabalho para o tempo que sobra você colocar mais trabalho e mais sobrecarga. Isso é uma coisa que eu falei repassei para a Flávia Ol, que é uma coisa que eu identifico que ela faz em alguns momentos. E eu acho que esse caminho delas é o caminho avesso disso. Então, você organiza o seu trabalho para o resto do tempo você organizar o seu lazer, o seu prazer, o seu descanso, a sua diversão, os seus hobbies e não encaixar ainda mais trabalho. E acho que isso deveria ser a nossa prioridade, a nossa reflexão, não só para esse ano, gente, mas para a vida toda. Bom, é isso. No episódio que eu falei do encontro, né, do jantar com Viola, tem um longo trecho sobre isso, porque foi a conversa, parte da conversa, que eu consegui capturar e participar um pouco dela com o Gabriel, com o seu Jorge e tal, foi exatamente sobre essa rotina de trabalho, sobre essa divisão do tempo, sobre o uso do tempo. Quem quiser ouvir mais sobre isso e sobre Viola, tá? Que eu encontrei, que ganhou agora os 4 principais prêmios da porra toda, pode ir lá no Angu que tem. Pois é, eu ia falar da Viola para falar do EGOT, que ela se tornou o EGOT. Ganhou todos os 4 maiores premiações. Ganhou Emmy, ganhou Grammy, ganhou Oscar e ganhou Tony. Então, o prêmio da televisão, do teatro, do cinema e o Grammy, que foi do audiobook. Literatura, né? Enfim, né? De áudio, de certa forma, do audiobook dela. Então, assim, Mona, a maior que nós temos. É isso, Flávia Ol. Um beijo, tá, Flávia Ol?
Gente, vocês amaram o Flaviol, é tudo. Teve muita zoeira no grupo essa semana por conta desse... E o povo tá querendo ouvir você cantando o hit do carnaval. Eu ainda não aprendi, não. O hit do carnaval que eu sei é Quitandinha de Herê e Beija-Flor. Isso me perde. Não vai. Tem que fazer a coreografia, Flaviol. E vem dançando de ladinho. E vai, né? Vem jogando de ladinho. Gente, no dia que a Flaviol... Só o Martin. Eu não sou capaz de fazer a Flaviol gravar um TikTok. Quando o Martin crescer, daqui a alguns anos, o Martin é capaz. Gravar, tu grava. Postar, eu não falei postar. Eu falei gravar. Mas eu acho que nem... Bom, vamos lá, não sei. Vamos ver, olha o cuspe pro alto, hein? Cuidado. Não, realmente meu neto é capaz de coisas. Gente, é isso, Angulers. Até semana que vem. Um excelente carnaval pra vocês. Eu tenho dica! Não, dica não dá tempo. Infelizmente, vai ficar só pro uma. nosso Apoia-se. É porque isso aqui é de carnaval. Tá, vai. Luiz Antônio Simas e Alberto Mussa. Samba de Enredo, História e Arte. Livro recém-lançado, saindo do forno. Quem tiver de olho em carnaval, eu acho que vale muito a pena, tá? Então tá. Tá aqui também, embaixo aqui da descrição do episódio, título certinho. Eu tinha mais, mas fui censurada, fui interditada. Bom carnaval. Aproveitem muito com responsabilidade. Cuidado aí, redução de danos, tá, gente? No uso de entorpecentes de todos os tipos. Cuidados, preservem, cuidem do corpo de vocês. Cuidem da cidade em que vocês estarão. Cuidado com o corpo do outro também. E aproveitem demais, que é a festa que a gente ama. Bom desfile para quem vai desfilar, bom cortejo, bom trio, bom circuito. E semana que vem a gente volta comentando um pouquinho aí desse carnaval. É isso. Beijão, pessoal. Até a próxima.